da Argentina, liderado pelo presidente Javier Milei, decidiu fechar a fronteira com o Brasil e mobilizou um grande contingente militar na região. O objetivo da operação é combater as facções criminosas narcotraficantes, em especial o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que operam com grande poder no Brasil. As autoridades argentinas temem que, após as intensas operações no Rio de Janeiro, esses traficantes possam tentar cruzar para o território argentino, expandindo suas redes de crime organizado. A decisão de fechar a fronteira também tem como alvo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que se mostrou contrário à proposta de classificar essas facções como organizações terroristas. Essa posição do governo brasileiro causou desconforto nas esferas internacionais, especialmente nos Estados Unidos, onde o governo de Donald Trump não hesitou em criticar a postura de Lula, desconsiderando totalmente o Brasil como um possível mediador em futuras negociações sobre a crise regional. Trump também sugeriu, em recentes declarações, que poderia ajudar a facilitar diálogos entre os Estados Unidos e a Venezuela para encontrar uma solução para o combate ao narcotráfico e ao terrorismo na América do Sul. No entanto, a recusa do Brasil em adotar medidas mais agressivas contra as facções criminosas gerou um distanciamento diplomático, deixando o Brasil mais isolado no cenário internacional. A escalada do confronto no Brasil também não passou despercebida pelas potências globais. No dia 30 de outubro de 2025, uma ação militar coordenada pelos Estados Unidos no Caribe resultou no afundamento de mais um navio venezuelano, levando o total de embarcações destruídas a 15 desde setembro. Este ataque fez aumentar o número de mortes confirmadas para mais de 60, com vítimas associadas ao narcotráfico, destacando o envolvimento de grupos terroristas com as redes criminosas transnacionais. A operação tem como objetivo desmantelar as rotas de tráfico de drogas que abastecem os mercados ilegais nos Estados Unidos e Europa. O que você acha da posição da Argentina combater de frente às facções? Deixe seu like e sua opinião nos comentários. E não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas atualizações da geopolítica brasileira e mundial. Enquanto o governo dos Estados Unidos aumenta sua pressão militar e política sobre os países da América Latina, o Brasil continua a ser alvo de críticas. A Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro, foi a maior já vista no estado, com 2.500 agentes mobilizados em busca de líderes do Comando Vermelho. A operação resultou na morte de 132 suspeitos em tiroteios intensos, um número alarmante que gerou polêmica, especialmente pela quantidade de vítimas entre os próprios policiais. 4 agentes de segurança foram mortos durante os combates, o que intensificou o debate sobre a eficácia e a brutalidade das abordagens militares no enfrentamento ao crime organizado. Além disso, a operação incluiu o uso de helicópteros e veículos blindados, além de máquinas pesadas para destruir barricadas que haviam sido erguidas pelos criminosos para impedir o avanço das forças de segurança. A ofensiva visava capturar líderes do Comando Vermelho que se esconderam nas favelas mais violentas da cidade, mas também teve como consequência a prisão de dezenas de traficantes, apreensão de armas e drogas e a descoberta de uma vasta rede de apoio financeiro e logístico para essas facções. Enquanto isso, o governo argentino, que já havia aprovado a presença de tropas dos Estados Unidos no país para operações conjuntas contra o narcotráfico, agora coloca suas forças armadas em estado de alerta máximo. O ministro da Defesa da Argentina, Luiz Petri, declarou que o país vai reforçar a segurança nas regiões fronteiriças, como Misiones, na divisa com os estados brasileiros de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temendo que a pressão sobre as facções no Brasil faça com que elas se refugiem na Argentina ou aumentem suas atividades criminosas na região. A resposta da Argentina inclui o envio de veículos blindados, helicópteros e até drones armados para monitoramento das áreas de risco. Além disso, a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, afirmou que todos os brasileiros que entrarem no país serão rigorosamente inspecionados, utilizando a teoria da debandada, que considera a dispersão de criminosos para países vizinhos quando estão sendo pressionados. Ela acrescentou que qualquer suspeito de envolvimento com organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital ou o Comando Vermelho, será alvo de investigação detalhada.
que aumentará as tensões nas fronteiras. Para justificar a tomada de medidas tão drásticas, Bullrich classificou as facções como organizações narcoterroristas, destacando a natureza transnacional do crime, que se estende por várias regiões da América Latina e até além. Ela também mencionou que a presença de membros dessas facções na Argentina já é uma realidade e que o país precisa se preparar para enfrentar essa ameaça crescente. Você sabia que entender geopolítica vai muito além de apenas acompanhar notícias? Decisões tomadas em países distantes podem afetar diretamente a economia, a liberdade das pessoas e até o futuro das próximas gerações. Por isso é importante compreender quem exerce poder no mundo, quais conflitos estão moldando o cenário global e de que forma esses acontecimentos podem influenciar a vida cotidiana, muitas vezes sem que percebamos. Sou o professor John Ramos, me siga para se manter informado. O primeiro comando da capital, fundado nos anos 1990 em São Paulo, se tornou um dos maiores cartéis de drogas do mundo, controlando o tráfico em 2/3 dos estados brasileiros e mantendo alianças com outros cartéis internacionais. Por sua vez, o Comando Vermelho, originado no Rio de Janeiro nos anos 1970, como uma forma de resistência contra o regime militar, também expandiu suas operações para o Paraguai, Bolívia e Colômbia, tornando-se uma ameaça transnacional com grande poderio militar, financiado por recursos do tráfico de drogas. Ambas as facções são responsáveis por milhares de mortes anuais e pelo controle de diversas comunidades pobres no Brasil, onde impõem um regime de terror e extorsão. Além disso, utilizam a internet e as redes sociais para recrutar novos membros e se promover como protetores de comunidades marginalizadas, enquanto continuam a semear violência e destruição. No cenário internacional, a postura do Brasil em relação ao narcotráfico tem gerado grandes controvérsias. O governo de Lula, que se recusa a classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como facções terroristas, tem sido criticado tanto pela oposição interna quanto pelos Estados Unidos, que pressionam o Brasil a adotar uma postura mais firme contra esses grupos. Em uma coletiva de imprensa no final de outubro, Lula causou ainda mais controvérsia ao declarar que os usuários de drogas são responsáveis pelos traficantes, uma fala que gerou indignação no Brasil, principalmente nas periferias controladas por facções criminosas. Essa declaração foi vista como um sinal de que o governo brasileiro estaria minimizando a gravidade do problema, o que fez a oposição política intensificar as críticas. O líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, acusou o governo de passar pano para o crime organizado, enquanto o deputado Nicolas Ferreira ironizou o discurso, dizendo que o bandido é vítima e o cidadão de bem é esquecido. Enquanto isso, os Estados Unidos, que vem intensificando sua guerra contra o narcotráfico em toda a América Latina, não só aumentaram sua presença militar no Caribe e na América do Sul, mas também começaram a transferir tropas para o Comando Sul, com o objetivo de combater as redes de tráfico que abastecem mercados ilegais nos Estados Unidos e na Europa. A decisão de aumentar as operações no Atlântico Sul, com a mobilização de porta-aviões e tropas especializadas, é vista como parte de um esforço maior para enfraquecer os cartéis transnacionais que operam com impunidade nas fronteiras da América Latina. Com a situação cada vez mais tensa, analistas internacionais já começam a prever que, em um futuro próximo, o Brasil pode ser alvo de operações militares diretas, semelhantes às que ocorreram na Venezuela, onde embarcações associadas ao narcotráfico foram afundadas pelas forças dos Estados Unidos. Esses ataques, que resultaram na morte de dezenas de pessoas, fazem parte de uma estratégia mais ampla de desmantelar as redes de narcotráfico na região. A crise na Venezuela, com sua relação conturbada com os Estados Unidos e a crescente pressão de Washington sobre seus vizinhos, incluindo a Colômbia e a Argentina, pode ser o próximo foco de atenção militar. O governo de Maduro, que tem sido acusado de facilitar o tráfico de drogas, já se prepara para um possível aumento da pressão internacional, com a possibilidade de uma intervenção mais ampla na região. A situação está longe de ser resolvida e, com o Brasil no centro dessa disputa, a tensão nas fronteiras e nas relações internacionais deve continuar a aumentar nos próximos meses.